Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso videocast É Bom Saber. Hoje nós estamos no segundo episódio, é isso mesmo. O primeiro episódio foi lançado na semana passada e nesta semana vamos à segunda parte das dicas de prevenção. Hoje nós vamos falar sobre primeiros socorros. Afinal de contas, a gente nunca sabe quando vai acontecer um acidente. Por isso mesmo se chama acidente. Não sabemos em que momento da nossa vida vamos passar por uma situação difícil. E é por isso que hoje nós vamos receber novamente o capitão Alexandre Gimenez, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que vai passar mais algumas dicas aí pra gente em relação a primeiros socorros, né? E vamos receber também a Carla, que é publicitária e aluna, né, do curso de pós-graduação em Rádio e TV da FUMEC. Então ela vai trazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas dela sobre o assunto de primeiros socorros. E aí, vamos começar a nossa entrevista de hoje? Preparado? Nós temos muitas dúvidas, viu, capitão? E a primeira delas é de uma ocorrência que sempre acontece, um tipo de acidente que a gente pode estar ali na mesa de casa, tomando um café, almoçando, e pode acontecer. E atinge adulto, criança, que é o quê? O engasgo. E que pode ser fatal, não é verdade? É realmente, Marlon. É um prazer novamente estar aqui no programa, né, justamente para falar sobre prevenção a acidentes, que é o cargo-chefe da corporação. E como você bem falou, né, essas questões que acontecem, a obstrução respiratória, né, que são os engasgos, é muito comum, né, infelizmente acaba acontecendo várias vezes e pode acontecer na situação mais inesperada, né, quando realmente ninguém está esperando, a pessoa de repente pode se engasgar se alimentando, né, e o mais importante é realmente ter a calma naquela situação e estar bem preparado, né. E como fazer para, assim, não engasgar? Porque a gente sabe que tem o nosso dia a dia muito corrido, às vezes a gente não para nem para se alimentar direito, né? Então, quais são as dicas que você teria para passar para a gente para evitar engasgos? O mais importante é realmente a pessoa, quando for se alimentar, ou até mesmo quando for alimentar alguma criança, ou filho, um sobrinho, né? Alimentar de forma calma, né? Realmente podendo fazer as mastigações necessárias, né? Não comer com pressa. Muitas vezes, como você bem disse, a gente no dia a dia está muito atarefado com várias coisas realmente para fazer, né? Várias atividades ali programadas para o dia. Então, aquela pressa, aquela alimentação ali acontecendo de forma rápida, muitas vezes podem favorecer a ocorrência de obstruções respiratórias. Que pode acontecer com líquido, sólido, independentemente, não é isso? Independentemente, pode acontecer com líquido, com sólido, qualquer tipo de alimento. Qualquer tipo de alimento. E aí aconteceu a a obstrução. Corrigindo, aconteceu a obstrução, que é também considerado ovácea, né? Que são as ocorrências de ovácea do Corpo de Bombeiros. O que a gente deve fazer? Só que peraí, calma, calma. Vamos trazer aqui, a produção vai trazer um exemplar aqui, uma boneca. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação aqui no nosso programa. Pedro, nosso produtor, sempre ali trazendo, né, nos apoiando aqui na nossa programação. Primeiro vamos falar de crianças, né? No caso aí um bebê, na verdade, né? Isso. Engasgou com leite, como é que faz? O mais importante numa situação como essa, a primeira questão é manter calma. É claro que é muito difícil, de repente, para a família ter essa calma, uma vez se trata de um ente querido, né? Mas é muito importante ter essa calma para poder raciocinar claramente e lembrar desses procedimentos que eu vou falar aqui agora. No caso de um neném, de uma criança, né, nesse tamanho, né? recém-nascido, é muito comum o engasgo com leite. Então, a primeira coisa é realmente pegar a criança ali fazendo um C com a mão, né, fazendo um C com a mão, a gente vai colocar a criança, né, dessa forma, realmente com a cabeça para baixo, né, nessa angulação, de tal forma até que a boca ela possa estar no sentido ali, com que a gravidade favoreça a saída daquele objeto que seja o causador do engasgo. Então, a primeira situação que nós vamos fazer é ali entre a linha dos mamilos da criança
a gente vai pegar nossos 2 dedos médios, né? Não vai colocar tanta força, mas vai fazer 5 massagens. Então vai contar 1, 2, 3, 4, 5. A partir de quando você fizer esse procedimento, você vai mudar a criança para o outro braço, mantendo a angulação, fazendo com que a sua mão ela fique dessa forma com o queixo, né? E fazendo também com que o sentido da boca esteja virado para o chão. Nesse momento, a gente vai dar 5 tapas, né, na dorsal das crianças. Esse tapa ele não é só no sentido, né, em direção ao chão. Ele é em direção ao chão e em direção à frente também. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E aí você pode retornar àquela posição inicial, onde você vai verificar ali na boca se já saiu de repente esse material que estava fazendo a obstrução. Se caso sair, você já retira, né? E continua o procedimento, porque de repente saiu uma parte, mas tem outra parte ainda que está lá dentro. E volta a fazer o procedimento das 5 massagens e voltando também novamente a fazer os 5 tapas. E vai continuando, muito provavelmente até a criança recuperar o ar, que ela vai chorar, muito provavelmente ela irá chorar e ela vai recuperar assim a respiração normal. Então esse conhecimento é muito importante, porque por vezes a corporação, só de falar isso via telefone, a gente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a gente consegue salvar muitas vidas, né? Muitas vezes a descrição desse problema, a descrição dessa Situação, né? atuação, né? Ela pode salvar a vida de muitas pessoas e muitas vezes por telefone a gente consegue fazer explicar esse procedimento. É um simples procedimento, né, que pode ser feito aí por qualquer pessoa, pode salvar uma vida, né? Que seja uma criança, um adulto, não é verdade? Exatamente. Bom, agora vamos recolher, por favor, Pedro, para entrar aqui em cena. Muito obrigado, Pedro. Recolher a nossa ilustre figurante. E falando em figurante, mas que não vai ser figurante, vai ser atuante, não é verdade? Atuante. Nós vamos conversar agora com a Carla. Carla é publicitária e já sei que tem algumas dúvidas aí, né, Carla? Representando a população aqui no nosso estúdio, no nosso cenário. Sim, tudo Conta bem, pra gente, Carla. Tudo bem, Marlon, tudo bem, Capitão Alexandre. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que muito se fala sobre primeiros socorros a crianças, né, a idosos, mas a dúvida que eu tenho para relatar para o capitão é sobre os animais. Eu imagino que quando se trata de prevenção a acidentes com animais domésticos, seja bem semelhante à prevenção para as crianças, né? Não deixar produtos de limpeza próximo ao alcance dos animais. Mas assim, capitão, e em caso de ataques de animais, ou a pessoas, até mesmo até a outros animais, como proceder? É bem importante porque, como a gente disse até em blocos anteriores, né, a gente cada vez mais, com esses períodos de pandemia ou mesmo férias escolares, as crianças estão em casa, né, o ambiente de casa está cada vez mais cheio e tem os animais domésticos, né? Então, quando acontece algum tipo de ataque, é muito importante limpar o local, fazer a asepsia do local e encaminhar ali o mais rápido possível para o ambiente hospitalar. É importante também que muitas vezes a origem desse animal, de repente se ele é doméstico, ele tem, né, ali todas as vacinas em dia, mas pode acontecer do cão apresentar hidrofobia, né, que é a famosa raiva. Então é importante também que leve o animal para esse ambiente, que é basicamente a mesma conduta quando tem animais peçonhentos, que depois iremos tratar também, né, levar esse animal também para verificar se ele tem essas vacinas em dia e se ele apresenta algum indício de ter algum outro tipo de doença que possa, de repente, ser transmitido ali para a pessoa ou para a criança que foi mordida de repente. Entendi. E falando em animais, né, acho que é importante a gente tratar disso. Animais peçonhentos, né? A gente tem o escorpião, cobra, aranha, são vários. O que não falta é animal peçonhento, né? E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode se esconder ali dentro de casa. Capitão, quais são as principais dicas para evitar, né, acidentes com animais peçonhentos, principalmente ali em casa? Acontece bastante, né? Muitas vezes
tem ali, de repente, na casa um resto de obra, um local um pouco mais amontoado, né? Então, o mais importante é que não tenham esses materiais ali dispostos, porque, de repente, um escorpião, algum outro tipo de animal, ele vai procurar esse tipo de local para poder se fixar, né? Um local, de repente, que vai ser mais escuro, que vai ser mais abrigado à chuva, vai ser um pouco mais quente, e aí, de repente, esse animal, estando, né, ali fixado, em algum momento ele vai sair e pode realmente atacar as pessoas que estiverem ali nas residências próximas. Também é muito importante que nas residências, né, não deixem ficar acumulados esse tipo de materiais. Não deixem que essa localidade exista para que ali não se fixe esse tipo de animais. Então ali a sujeira ali é a casa perfeita, né, capitão, para esse tipo de acidente, né? Porque ele vai se esconder. Eu me lembro que na pandemia, né, a gente adotou os hábitos que os orientais já tinham lá atrás, né? Que é a questão de tirar os sapatos quando entra em casa, né? E ele é um risco, porque ao tirar o sapato, deixa do lado de fora, entra o escorpião ali e é batata, né? Acontece a picada. Tem um vizinho meu que ele pisou no escorpião e aí ele só foi ver quando voltou do trabalho. Que ainda bem que ele matou o escorpião com o pé, porque senão ele poderia ter sido picado, né? Capitão, vamos fazer uma última pergunta, né? Chegou aqui agora, o pessoal, né, nas nossas redes sociais, a nossa equipe das redes sociais aqui do programa está acompanhando, chegou uma pergunta bem interessante, que é a questão do choque elétrico. Tá uma pessoa sofrendo um choque elétrico, né? Por exemplo, numa alta tensão. Eu vou lá tentar tirar a pessoa? Como é que a gente faz? Porque a gente fica desesperado. E aí, o que fazer? O choque elétrico, ele, infelizmente, é um tipo de ocorrência que é muito severa, porque acompanhado do choque elétrico vem as queimaduras, né? Então, a primeira situação, em caso de choque elétrico, e principalmente se você verificar que alguém está sendo eletrocutado, a primeira ação que deve ser feita é acionar alguém, se for na sua residência e você tiver como desligar a chave geral e fazer com que a causa desse choque elétrico acabe, é o ideal, né? Claro que você tem que ter o conhecimento ali dessas questões. Se caso for num ambiente externo, estiver chovendo, é acionamento da CEMIG. E no ambiente externo é muito importante falar, porque muitas vezes já vai estar molhado ali, né? Vai estar num ambiente de chuva. E aquelas poças d'água, elas também conduzem a eletricidade. De repente, se o fio desencapado está ali naquela poça. E de repente, se tem uma vítima ali sofrendo esse choque, se alguém encostar naquela poça, ou mesmo na vítima, naquele intuito de salvar, ela vai ser acometida de repente com o mesmo choque, vai virar mais uma vítima, né? Se transformar em mais uma vítima. E a corporação ela sempre trabalha em resolução de problemas, e não aumentar aqueles problemas, né? Mais vítimas ali é uma situação que vai se agravando. Então, o mais importante é interromper o fluxo de energia naquela localidade. De repente, se é de fácil acionamento, vamos supor, na minha residência eu sei onde fica a chave geral, eu posso lá desligar, e isso daí facilita com que cesse aquela questão da eletricidade. De repente, se for num ambiente externo ou mesmo que você não conheça, é realmente fazer o acionamento, porque acontece muito de pessoas irem salvar realmente com o melhor dos intuitos, né? É um intuito mesmo nobre, mas muitas vezes não tem um conhecimento de que aquele choque ele pode realmente fazer com que a pessoa desmaie, né, naquele momento. A gente tem diferenciações, né, das correntes elétricas, essas correntes elétricas alternadas que usam cercas elétricas, elas são alternadas justamente para ter um momento da pessoa conseguir se soltar, né? Em contrapartida, a energia nossa que a gente utiliza, né, cotidianamente, ela é uma fonte contínua. Então, a pessoa que encostar numa situação dessa de energia, ela não vai conseguir desvencilhar, né? O corpo dela ela já não vai corresponder mais na resposta motora que ela deseja fazer. E isso faz com que ela fique presa ali, sofrendo a eletrocução. Muito obrigado, viu, capitão, pelas dicas, pelas informações que o senhor trouxe hoje. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, né? A gente poderia ficar aqui conversando horas e horas sobre prevenção, enfim, sobre como evitar, né, os acidentes, né?
Mas a gente tem um horário. Gostaria de agradecer, né, a presença do senhor aqui em mais um episódio do nosso É Bom Saber, né? E é sempre bom saber sobre primeiros socorros, não é verdade? Com certeza. Gostaria de agradecer a nossa publicitária Carla. Carla, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade do tempo, pela pergunta, que foi muito importante, né? Eu que agradeço. Você saiu daqui sabendo um pouquinho mais, Carla? Com certeza. Tem certeza? Tenho. Ah, então tá muito bom. Interessante. Espero Obrigada que você venha mesmo. mais vezes aqui no programa. Obrigada. Pessoal, muito obrigado então por mais um minutinho da sua audiência. Minutinho não, alguns minutinhos, né, da audiência. E vamos ter o próximo episódio na semana que vem com outro apresentador aqui para trazer mais informações sobre prevenção. Até mais e obrigado pela sua companhia.